Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, versículo 4 ao 10. O epígrafe de Jesus lava os pés dos discípulos. O versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha e com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: Que eu faço não sabes tu agora, pois tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os teus pés, não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos a história de Jesus. Jesus, ele separa 12 discípulos e dá uma missão para eles ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas antes disso, que Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho, Jesus ali, terminando a sua ceia, levantando-se da ceia, ele tomou a toalha e cingiu a túnica e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha aí, meus irmãos, que exemplo de humildade. Jesus nos ensinou um exemplo de humildade, que devemos servir uns aos outros. E disse: vou lavar os pés dos discípulos. Começou a encher a bacia com água, ele encheu uma bacia com água e umedeceu aquele pano com a água e começou a passar nos pés dos discípulos. E Pedro disse: Senhor, tu lava os pés a mim? E Jesus disse: vou lavar os seus pés. E Pedro fala: eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. E Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala: não somente os pés o Senhor lava, mas as mãos e a cabeça. E Jesus nos fala: não é necessário lavar aquilo que está limpo. E aqui no versículo 10, disse: aquele que não necessita estar lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois
no mais todo está limpo. Ora, vós sabeis limpos, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então Jesus estava falando, vós estáis limpos, mas em todos. Tinha um discípulo que não estava limpo, depois que Jesus lavou os pés deles. E esse discípulo era Judas, que era o traidor. Do mesmo jeito dos dias de hoje, tem pessoas que não estão limpo, que está na igreja, está usando de engano, está na igreja, está de olho na mulher do próximo, está deitando com a mulher do seu próximo, está na igreja, está fazendo coisas erradas, coisas bárbaras, está usando de engano. E Judas, ele estava juntamente com Jesus. Jesus comia junto com Jesus. Judas comia na mesa de Jesus. Mas infelizmente, meus irmãos, Judas era um traidor. E Judas não tinha humildade. Igual Jesus tinha. Depois disso, os discípulos passaram a ser humildes. Pedro fala assim: ô Senhor, de maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus fala: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala: não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus fala: não necessita lavar aquilo que está limpo. Os discípulos estavam limpos, os 11 discípulos, mas o 12º discípulo não estava limpo. E Jesus nos dá um exemplo que nós temos que ser humildes e servir uns aos outros. Nós que professamos o mesmo Deus, nós que somos cristãos, somos evangélicos, para nós servirmos a Cristo, nós servimos Ele com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Quando nós lavamos os pés uns dos outros, nós vamos nos cultos, nós coopera, nós prega. Tudo que o pastor pede para nós fazer, nós fazemos, se estiver dentro dos parâmetros bíblicos. Então isso é servir uns aos outros. E Jesus nos ensinou um exemplo que devemos servir uns aos outros. Que devemos estar limpo o nosso coração, a nossa alma. Que nós não venhamos guardar rancor, mácula, nem mágoa do nosso irmão. Jesus falou: nem todos que estão ali são limpos. Até nos dias de hoje, nem todos que estão na igreja estão limpos. Tem pessoas que estão na igreja, não perdoam o seu próximo, não amam o seu próximo. Igual a Bíblia nos fala: amai uns aos outros conforme os amei. Aquele jovem chega até Jesus, que é doutor. Qual que é o maior mandamento? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Nós temos que amar o nosso próximo. Se nós amarmos o nosso próximo, meu irmão, nós estamos limpos. E Jesus nos ensinou um exemplo para humilharmos na presença dele, para limparmos a nossa alma, aquilo que nos impede de ter um encontro com Jesus. Jesus quer nos limpar, quer nos purificar.
quer nos ensinar um exemplo de humildade. Pedro disse: o Cristo não vai de maneira alguma lavar os meus pés. E Jesus fala: se eu não lavar, você não tem parte comigo. E Jesus lavou os pés dos discípulos de Pedro. Jesus, ele veio como um servo. Jesus, ele começou pequeno e terminou grande. Satanás, ele queria começar grande, mas Satanás, ele terminou pequeno. Porque Satanás, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é vanglorioso. Mas a Bíblia nos fala que quando Jesus, ele veio a essa terra, ele esvaziou-se da sua glória. Um homem desprezado pelas pessoas. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus, e os seus não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, os que creram no seu nome. Os judeus, a maioria deles, não receberam Cristo como Salvador. Negaram Cristo como Salvador. E escarnecia de Jesus ali naquela cruz do Calvário. Disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desça dessa cruz. Aí nós acreditamos que o Senhor é o Cristo. Jesus, ele sendo Deus, pela lógica humana, ele não poderia ser morto na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, porque ele foi submisso a Deus. Tudo que o Pai pedia para Jesus, Jesus concedia. Tudo que o Pai pedia para Jesus, Jesus concedia. Jesus obedecia, melhor dizendo. E nós temos que obedecer. Assim como Jesus obedeceu ao Pai, nós temos que obedecer a Ele, buscando a presença dEle, orando, jejuando, lendo a palavra, para que nós possamos ser humildes. Porque lendo essa palavra, nós aprendemos a ser humilde. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, nós temos que lavar os pés um dos outros. Você tem que dar um copo de água fria, gelada, para aquele teu próximo. Aquele que precisa de um prato de comida, você dá um prato de comida. Aquele que precisa de um apoio, de um conselho amigo. Aquele que precisa de ser pregada a palavra para ele, você prega a palavra para aquela pessoa. Você é uma mão amiga para aquela pessoa. Você está se humilhando. Você que deixa Jesus lavar os pés dos discípulos. Você não soberbece, fala: eu sou filho de Deus, eu não vou ser condenado igual fulano vai ser condenado no lago de fogo e no inferno. Não faça isso. Se você é submisso a Deus e a seu irmão, você faz igual João falou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E Jesus nos ensinou um exemplo de humildade, que devemos lavar os pés uns dos outros. Aquela pessoa que se encontra ali nos hospitais, nos presídios, nós que temos o curso de capelania, eu não tenho, mas quem tem leva a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam da presença de Deus. Assim você está deixando Cristo, você está lavando os pés uns dos outros. Demonstra um exemplo de humildade e deixa Jesus lavar os pés para que você fique limpo e lave os pés uns dos outros,
porque nem todos estão limpos. Tá essas palavras, mais que o Espírito Santo transforma em coração.